Boa noite, queridos irmãos. Chegou a hora do nosso Evangelho da noite de hoje. É uma oportunidade única que temos para ouvir os ensinamentos de Jesus, para seguir os seus passos, para receber as bênçãos da compreensão, da coragem que nos traz esses ensinos. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais estar atento à importância desses momentos e que nós possamos, com fé, esperança e perseverança, seguir a nossa caminhada espiritual. Agradecemos por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Item 11 e 12. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e o lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendes dois e sedes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que tendes dois e sedes precipitados no fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30. Também no capítulo 18, versículos 6 a 11. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação de que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens, desde que as suas tropeças fiquem ignoradas. É quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, ao dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas.
toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Caríssimos irmãos, percebamos que muitas e muitas vezes Jesus usou de expressões fortes e rigorosas nos seus ensinos, mas lembremos-nos sempre que ele nada escreveu. Sua intenção era deixar na mente dos que o ouviam suas lições, mesmo se não os compreendesse bem naquele momento. Expressões usuais eram utilizadas com o intuito de que se fixassem para aqueles que o ouviam. Como exemplo, temos no texto do Evangelho de hoje, como pendurar a mão no pescoço, a expressão ser lançado ao mar, fogo eterno, fogo do inferno, apenas para suas metáforas ajudassem na fixação das lições que pretendia ele que fossem divulgadas por toda a humanidade. O Espiritismo explica que punição eterna contraria o amor e a justiça de Deus. Entende-se inferno, fogo do inferno, como sendo sofrimento causado pelas infringências às leis divinas, pelo remorso dos erros cometidos, que pode ser extremamente doloroso, conforme os requintes de maldade com que essas faltas foram cometidas. Mas sempre sofrimento provisório, levando o espírito a querer libertar-se, passando a querer redimir-se, seja a que preço for. Vemos ainda no texto de hoje Kardec explicando o sentido da palavra escândalo, de forma mais ampla, não sendo apenas entendido escândalo como o que choca a consciência alheia, mas também tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para o indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é resultado efetivo do mal moral. É natural na Terra, sendo morada de espíritos rebeldes, difíceis de entenderem o verbo amar, que hajam erros, maldades, equívocos, omissões, frutos de vícios da imperfeição desses próprios habitantes. Lembremos que não temos necessidade de praticar o mal. Ninguém nasce destinado a fazer o mal. Todos nascem para melhorar-se e reformar-se. Porém, devido à imperfeição moral humana, essa evolução se faz com lentidão, visto que ela é realizada primeiro internamente, pela vontade do ser. Ninguém é violentado no seu querer para corrigir-se. Nas frases em que Jesus diz ser preferível cortar ou arrancar o membro causador de escândalo, Kardec afirma que elas significam as necessidades de arrancarmos de dentro de nós mesmos as plantas que o Senhor não plantou, frutos do nosso orgulho e egoísmo, que nos levam a querer tudo para nós, sejam por quais meios, sejam por quais lesões que provoquemos no outro. É necessário arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda a tendência viciosa. Diz também que sem a chave oferecida pelo Espiritismo, muitas coisas não podem ser compreendidas. Assim, podemos também interpretar essas expressões como sendo o que ocorre nas reencarnações, em que o homem sofre deficiências físicas ou mentais, para sentir o que fez aos outros, aprender os efeitos do mal, mas também como uma oportunidade de não reincidir nas mesmas faltas de outra hora. A lei das vidas sucessivas está bem clara nessas expressões de Jesus como: melhor te é entrar na vida com um olho só do que tendo dois e ser lançado ao fogo do inferno. Ou seja, é melhor reencarnar com deficiências físicas ou mentais, sem as facilidades tidas antes, para mais facilmente, nas novas experiências, semelhantes ou diferentes das anteriores, que o levam ao mal, adquirir hábitos saudáveis, reiniciando uma nova fase de sua vida eterna. Compreendamos então que, devido aos muitos males e sofrimentos causados ao outro,
estamos, apesar do nosso desenvolvimento intelectual, presos ao nosso passado, que vive em nosso subconsciente, esperando nossa redenção, através do cumprimento do dever nas agradáveis ou desagradáveis situações em benefício de nós próprios ou de outrem. Caríssimos irmãos, e agora, após esse Evangelho, com o nosso coração grato e reconfortado pelas palavras e ensinamentos desse Evangelho, pedimos auxílio à corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes e também dos anjos e espíritos mensageiros que coloquem nesta água o remédio necessário para a cura e restabelecimento da nossa saúde, seja do nosso corpo físico, do nosso espírito, do nosso psicológico, que ao tomá-la possamos nos encher de coragem, de fé e perseverança no caminho do bem e na prática dos ensinamentos do nosso Mestre amado Jesus. Que assim seja.